Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio, você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. Levítico, capítulo 14. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: Esta será a lei sobre a purificação do leproso. Ele será levado ao sacerdote, e este sairá do acampamento e o examinará. Se a doença do leproso tiver sarado, o sacerdote ordenará que se peguem 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, carmesim e hisopo, para aquele que será purificado. Ordenará também que se sacrifique uma das aves numa vasilha de barro sobre água corrente. Pegará a ave viva e a madeira de cedro, o carmesim e o hisopo, os quais molhará juntamente com a ave viva no sangue da ave sacrificada sobre a água corrente. E aspergirá 7 vezes aquele que vai ser purificado da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave viva em campo aberto. O que está sendo purificado lavará suas roupas, rapará todos os pelos e se lavará em água. Assim, estará puro. Depois entrará no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todos os pelos, os da cabeça, a barba e as sobrancelhas. Sim, raspará todos os pelos. Também lavará suas roupas e banhará o corpo em água. Assim, estará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma ovelha de 1 ano sem defeito e 3/10 de efa da melhor farinha para a oferta de cereais, amassada com azeite e 1 log de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará aquele que está sendo purificado, bem como suas ofertas diante do Senhor, na entrada da tenda da revelação. E o sacerdote pegará um dos cordeiros e o oferecerá como oferta pela culpa, e pegando também um log de azeite, os moverá como oferta de movimento diante do Senhor. E sacrificará o cordeiro no lugar onde se sacrificam a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque tanto a oferta pelo pecado como a oferta pela culpa pertencem ao sacerdote. É uma porção santíssima. Então o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito daquele que está sendo purificado. Pegará também um pouco do azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e aspergirá o azeite 7 vezes diante do Senhor. O sacerdote porá um pouco do restante do azeite que estiver na sua mão, na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito do que está sendo purificado, sobre o sangue da oferta da culpa. E colocará o restante do azeite que estiver na sua mão sobre a cabeça do que está sendo purificado. Assim, o sacerdote fará expiação em favor dele diante do Senhor. Depois, o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado e fará expiação em favor daquele que está sendo purificado por causa da sua impureza. Depois, sacrificará o holocausto e o oferecerá com a oferta de cereais sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação em favor dele e ele estará puro. Mas, se for pobre e não tiver recursos para tanto, pegará um cordeiro para a oferta pela culpa, como oferta de movimento, para fazer expiação por ele, 1/10 de efa da melhor farinha amassada com azeite para oferta de cereais, 1 log de azeite e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme seus recursos permitirem, sendo um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto.
No 8º dia, ele os levará ao sacerdote na entrada da tenda da revelação diante do Senhor para sua purificação. E o sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o log de azeite e os moverá como oferta de movimento diante do Senhor. Então sacrificará o cordeiro da oferta pela culpa e, pegando um pouco do sangue do cordeiro, o colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito do que está sendo purificado. O sacerdote também derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda e, com o dedo direito, aspergirá do azeite que está na mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. E porá um pouco do azeite que está em sua mão na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito daquele que está sendo purificado, por cima do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que estiver na mão porá sobre a cabeça daquele que está sendo purificado para fazer expiação por ele diante do Senhor. Então oferecerá uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme seus recursos lhe permitirem. Um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, juntamente com a oferta de cereais. Assim, o sacerdote fará expiação por aquele que está sendo purificado diante do Senhor. Esta é a lei acerca do que tem lepra, mas não tem condições de apresentar a oferta exigida para sua purificação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos dou como propriedade, e eu puser lepra em alguma casa da terra, que tereis como propriedade, o dono da casa virá e informará o sacerdote, dizendo: parece que há mancha de lepra em minha casa. O sacerdote ordenará que desocupem a casa antes que entre para examinar a mancha, para que não se torne impuro tudo o que houver na casa. Depois o sacerdote entrará para examinar a casa. Ele examinará a mancha, e se ela estiver nas paredes da casa em cavidades verdes ou vermelhas, e estas parecerem mais profundas que a superfície, o sacerdote mandará fechá-la por 7 dias, quando sair. No 7º dia, o sacerdote voltará e a examinará. Se a mancha tiver se espalhado nas paredes da casa, o sacerdote mandará arrancar as pedras onde a mancha estiver e mandará jogá-las fora da cidade, num lugar impuro, e fará raspar a casa toda por dentro, e o pó que foi raspado deverá ser jogado fora da cidade, num lugar impuro. Depois, outras pedras serão separadas e colocadas no lugar das primeiras, e a casa será rebocada com outra argamassa. Mas, se a mancha tornar a surgir na casa depois de arrancadas as pedras e raspada a casa e rebocada de novo, o sacerdote entrará e a examinará. Se a mancha tiver se espalhado na casa, a lepra é corrosiva na casa, está impura. A casa será derrubada com suas pedras, sua madeira e toda a argamassa. Tudo será levado para fora da cidade e a um lugar impuro. Aquele que entrar na casa enquanto estiver fechada ficará impuro até a tarde. Aquele que dormir na casa lavará suas roupas, e quem comer dentro dela também lavará suas roupas. Mas quando o sacerdote voltar a entrar na casa e examiná-la, se vir que a mancha não se espalhou nela depois de ter sido rebocada, declarará a casa pura, porque a lepra desapareceu. E para purificar a casa, pegará 2 aves. Pegará a madeira de cedro, o hisopo, o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave sacrificada sobre água corrente, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará a casa com o sangue da ave, com a água corrente, com a ave viva, com a madeira de cedro, com o hisopo e com o carmesim. Mas soltará a ave viva fora da cidade em campo aberto. Assim se fará expiação pela casa e ela estará pura. Esta é a lei sobre toda espécie de lepra e de sarna, da lepra das roupas e das casas, do inchaço, das pústulas e das manchas brilhantes, para se saber quando alguma coisa será impura e quando será pura. Esta é a lei a respeito da lepra. Capítulo 15. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: falai aos israelitas: qualquer homem que tiver fluxo no seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Esta será sua impureza por causa do seu fluxo. Se o fluxo sai do seu corpo ou se para de sair, a impureza é a mesma. Toda cama em que aquele que tiver fluxo se deitar ficará impura, e toda coisa em que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele lavará suas roupas e se banhará em água, e ficará impuro até a tarde. Quem se sentar sobre alguma coisa em que ele se sentou,
também lavará suas roupas e se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar no corpo do que tem o fluxo lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Se o que tem fluxo cuspir em um puro, este deverá lavar suas roupas e banhar-se em água, e ficará impuro até a tarde. Tudo que a pessoa que tem fluxo se sentar quando estiver cavalgando, ficará impuro. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ele estiver sentado, ficará impuro até a tarde. E aquele que carregar alguma dessas coisas, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele em que tocar a pessoa que tiver o fluxo, sem haver antes lavado as mãos em água, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Toda vasilha de barro em que tocar a pessoa que tiver o fluxo será quebrada, mas se for de madeira, será lavada com água. Quando o que tiver o fluxo ficar curado do seu fluxo, contará 7 dias para sua purificação. Então lavará suas roupas, banhará o seu corpo em água corrente e estará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e irá diante do Senhor na entrada da tenda da revelação, e os dará ao sacerdote, que os oferecerá, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Assim, o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor por causa daquele fluxo. Quando sair o sêmen de um homem, ele banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. E toda a roupa e todo o couro onde houver sêmen serão lavados em água e ficarão impuros até a tarde. Se um homem deitar-se com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos se banharão com água e ficarão impuros até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o fluxo do seu corpo for sangue, ficará na sua menstruação por 7 dias, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo aquilo sobre o que se sentar ficará impuro. Quem tocar na sua cama lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela tiver se sentado, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Se alguém tocar em alguma coisa que estiver sobre a cama ou em alguma coisa em que ela se sentar, ficará impuro até a tarde. E se um homem se deitar com ela e a menstruação dela ficar sobre ele, ele estará impuro por 7 dias, e toda a cama em que ele se deitar estará impura. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou se o fluxo durar mais tempo do que o normal, ela estará impura durante todos os dias do fluxo, como no período da sua menstruação. Toda cama em que ela se deitar durante os dias do seu fluxo ficará como a sua cama durante a menstruação. E tudo que ela se sentar ficará impuro, como ocorre na impureza da sua menstruação. E todo aquele que tocar essas coisas ficará impuro, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quando ela ficar curada do seu fluxo, contará 7 dias e depois estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote na entrada da tenda da revelação. Então o sacerdote oferecerá um deles como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor por causa do fluxo daquela impureza. Assim separareis os israelitas da sua impureza, para que não morram por causa dela, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei sobre o homem que tem um fluxo, e sobre aquele de quem sai o sêmen, tornando-o impuro, como também sobre a mulher no seu período menstrual, sobre o homem ou a mulher que tem um fluxo, e sobre o homem que se deita com a mulher que está impura. Concluímos mais um dia da semana 7 do Ano Bíblico 2024. Esse conteúdo abençoou você? Então aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse episódio e, claro, compartilhar com mais alguém. Vamos avançar juntos por essa jornada pela Palavra de Deus. E amanhã eu espero te encontrar aqui de novo. Deus abençoe você.